repórter do Bandeira 2, Eliel Alves. Jovem assassinado a tiros em Marcos Freire. Desconhecidos matam 2 e ferem outro a bala na Muribeca do Jaboatão dos Guararapes. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta segunda-feira, véspera de Natal, 24 de dezembro de 2018. Durante as últimas 24 horas foram registrados 5 assassinatos no estado, 5 homicídios, 1 caso ocorreu no interior e 4 no Grande Recife. Nas 72 horas foram registrados 28 assassinatos, sendo 15 no interior e 13 no Grande Recife. Durante o ano, do dia 1º de janeiro até agora, foram registrados em Pernambuco 3.961 homicídios, sendo 2.353 no interior e 1.608 no Grande Recife. André Nunes da Silva, de 34 anos de idade, residente na rua Tiradentes, bairro Santo Onofre, em Palmares. Ele foi assassinado com pauladas, pedaço de madeira na cabeça, na Avenida José Américo de Miranda, lá em Palmares, pertinho do 10º Batalhão da Polícia Militar. O suspeito do crime, Natanael Francisco da Silva, de 24 anos de idade, residente na rua da Boa Fama, em Joaquim Nabuco, que foi preso em flagrante pela Polícia Militar e autuado na delegacia de Palmares. De acordo com informações, André e o suspeito se desentenderam durante uma bebedeira. Estavam os dois bebendo, se desentenderam, e daí o André teria dado um tapa no rosto do Natanael. E quando o André estava indo para casa, foi atacado pelo Natanael, que o matou com várias pauladas. Gabriel Libânio da Silva, um bebê de 4 meses e 24 dias, residente na rua Oswaldo Machado, no Pina. Ele passou mal após tomar mingau. O menino, que foi socorrido aqui no Hospital da Restauração, acabou morrendo. O garoto Gabriel era filho de Alberes e Jocicleide. O corpinho dele foi encaminhado ao IML. José Paulo de Oliveira, com 56 anos de idade, residente na rua Padre Cícero, loteamento Constantino, em São Lourenço da Mata. Ele sofreu um acidente de motocicleta na BR-408, pertinho da Arena, Pernambuco. E aí foi socorrido aqui no Hospital da Restauração, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. O corpo dele foi removido para o Instituto de Medicina Legal. Um homem foi preso na Rua das Caçambas, bairro Parmalat, em Bom Conselho, no Agreste do Estado, suspeito de estuprar a ex-enteada, uma adolescente de 13 anos. José Cícero Anselmo da Silva, de 21 anos de idade. Ele trafegava de motocicleta pela PE 233 em Bom Conselho, também no Agreste. Perdeu o controle e bateu numa cerca. José Cícero Anselmo morreu na hora e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E na BR-101 Sul, minha gente, na entrada da Muribeca, ali em frente ao fórum, em Jaboatão dos Guararapes, uma linha de cerol, uma linha de uma pipa, uma linha com cerol, ela atingiu o pescoço de um condutor de uma motocicleta de placa, uma motocicleta XRE 300 cilindradas com as cores preta e branca, e o motoqueiro sofreu um ferimento profundo, cortou a garganta. Ele morreu na hora. A vítima, de 38 anos, Wanderson Félix da Silva. Quem esteve no local foi o perito Severino Arruda, que procedeu ao levantamento, e o Severino Arruda fala a respeito desse caso, inclusive fazendo um alerta à população. Bom dia, queridos ouvintes da Jornal do Comércio. Eliel, eu gostaria de fazer um apelo às autoridades, não é? Ontem à noitinha, no final da tarde, um cidadão ia do trabalho para casa e, de uma forma cruel, foi praticamente assassinado por uma bolinha de uma pipa, evidentemente com cerol. Então farei um apelo ao senhor governador do estado, que tem se mostrado tão sensível no tocante à segurança pública, não é? Ao próprio senhor secretário, não é, de estado, que faça cumprir a lei. Existe a lei do dia 3 do mês de janeiro do ano de 2001, a lei 11.931, que proíbe não só a venda, como alguém empinar o papagaio, o pipa com linha com cerol,
ou qualquer outro componente que venha provocar eventos dessa natureza. Há um ano mais ou menos, logo após esse local, 1 quilômetro aproximadamente, houve um episódio semelhante. Um cidadão perdeu a vida, não é? De uma forma cruel por conta desse cerol, desses meninos ou jovens, não sei quem, empinando pipa. Em Guabiraba, um tempo desse, também houve fatos dessa natureza e sempre em ocorrente, não só com os motociclistas, motoqueiros ou condutores de ciclomotores, como qualquer uma pessoa na bicicleta ou qualquer um transeunte passando, pode também sofrer as consequências provocadas por isso. Então, já que existe a lei no nosso estado, que seja cumprida. O que não pode acontecer é esse fato. Ontem um cidadão vem com a moto, ainda a moto tombou, logo em seguida ele conseguiu, com uma secção transversal à altura do pescoço, chegando a cortar a traqueia. Vários vasos importantes foram lesionados e certamente essa pessoa não tinha como escapar. Tanto é que andou uns 15 metros, cambaleou e caiu, evidentemente morrendo em seguida. Então, que vocês façam alguma coisa em prol das pessoas, dos motociclistas. Na estrada de Jussaral, em Vitória de Santo Antão, o rapaz Adreilton Serafim dos Santos, 39 anos, ele estava bebendo em um bar com alguns amigos quando chegaram 2 elementos anunciando um assalto. Pediram o celular dele, ele jogou o aparelho no chão e aí os caras atiraram nele. Revoltados, os bandidos meteram bala nele. Socorrido no hospital em Glória do Goitá, o rapaz Adreilton Serafim dos Santos foi removido para o João Murilo em Vitória de Santo Antão, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. Portanto, foi uma tentativa de latrocínio e os criminosos estão sendo procurados pela polícia. Um elemento foi preso no último sábado após roubar o celular de uma passageira de um ônibus no bairro de Boa Viagem. Depois de cometer o roubo, Maicon Douglas Martins da Silva, de 20 anos, desceu justamente pertinho da delegacia, o que facilitou a prisão dele em flagrante. Ele foi autuado na delegacia lá mesmo em Boa Viagem. E por falar em assalto a ônibus prisão, foram 8 coletivos assaltados nas últimas 24 horas, 8, sendo 2 do sistema BRT. No terminal do Planalto, em Abreu Lima, um coletivo da empresa Cidade Alta foi assaltado. Ele fazia a linha Planalto Abreu Lima. Por volta das 8h40 da noite de ontem, foi na BR-101 Sul, em Prazeres, Jaboatão dos Guararapes. Ônibus da Metropolitana assaltado, fazia a linha Curado 4, Barra de Jangada. Por volta das 8h30 da noite, perto do Nascedor, em Peixinhos, o alvo foi um ônibus da Caxangá. Só os passageiros roubados do coletivo faziam o itinerário Teixambá Príncipe. Por volta das 11h25 da noite, na Avenida Ayrton Senna, em Piedade, ônibus da Borborema, linha Rio Doce, Barra de Jangada. Por volta das 9h30 da noite, pertinho do Hospital da Mulher, o alvo foi o outro ônibus da Borborema. Este fazia a linha Tancredo Neves, Macaxeira. Só os usuários roubados. Por volta das 8h45 na BR-408, no Curado, ônibus também da Borborema. Este fazia a linha Tipe Moreno. Por volta das 5h15 da tarde, na PE15, no bairro dos Butrins de Olinda, o alvo foi um BRT que fazia a linha Penópolis Silveira, Prefeitura da Cidade, no Recife. Por volta de 1h45 da tarde, nas imediações do Atacadão, na Avenida Pan-Nordestina, outro BRT assaltado, este da linha Abreu Lima, Prefeitura da Cidade, no Recife. Portanto, foram 8 casos de ônibus assaltados nas últimas 24 horas. No final de semana, nas 72 horas, foram 20 casos de assaltos a ônibus. Neste mês de dezembro, foram registrados 152 e durante o ano, 2.561 assaltos. Jovem assassinado a tiros em Marcos Freire. Desconhecidos matam 2 e ferem outro a bala na Muribeca do Jaboatão dos Guararapes. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3. Eliel Alves, o repórter do Bandeira 2. No bairro de Santana, em Camaragibe, uma mulher foi agredida a facadas pelo ex-cunhado. Wanda Maria do Carmo, de 30 anos, foi defender a irmã dela, Maria Betânia, que seria esfaqueada pelo ex-companheiro dela e acabou ferida no rosto. O suspeito, identificado como Maurício de Santana Filho, está foragido. Wanda foi socorrida no hospital em Camaragibe e de lá removida aqui para o Hospital da Restauração.
Josiane da Silva Santos, com 28 anos de idade, residente na rua Ibirama, na comunidade Ilha Joana Bezerra, no bairro de São José. Foi agredida a golpes de faca lá na comunidade dos Coelhos, em frente ao IMIP. Ninguém informou quem tentou matá-la nem os motivos. Ela foi socorrida na emergência aqui do Hospital da Restauração. Lucas Henrique Mendonça da Silva, de 21 anos de idade, residente no sítio Telha Branca, zona rural da cidade de Passira, foi agredido com facadas no rosto por um elemento desconhecido, sendo levado para o hospital local e em seguida removido aqui para o Hospital da Restauração. Marcos Félix da Silva, de 23 anos de idade, residente no sítio Caldeirão, zona rural de Glória do Goitá, foi alvejado por disparos de arma de fogo num atentado de autoria e motivos não informados. Marcos Félix da Silva foi socorrido no hospital local, mas devido à gravidade dos ferimentos, foi removido em seguida aqui para o Hospital da Restauração. Polícia não tem pistas dos envolvidos na tentativa de assalto a ônibus de sulanqueiros na cidade de Caruaru. Detalhes com a repórter Camila Brandão. O detalhe é que a responsável pela execução, Maria Lídia de Araújo, de 55 anos, passou mal horas depois do crime. Ela chegou a ser socorrida para a UPA do Vassoural, mas acabou falecendo. O corpo será enterrado no estado de Sergipe. A viagem até Santa Cruz do Capibaribe foi interrompida num trecho da BR-104, ainda em Caruaru. O ônibus quebrou e alguns passageiros desceram do veículo para ajudar no conserto, quando apareceram 3 homens armados. Uma das vítimas armada reagiu à investida e, na troca de tiros, José Cícero Amorim, de 57 anos, acabou baleado. O sulanqueiro segue internado no Hospital Regional do Agreste, em Caruaru, em estado considerado estável. Uma das vítimas, que não quer ser identificada, diz que a abordagem na rodovia ocorreu subitamente. Nas proximidades de Rafael e Lampião, o ônibus deu um defeito. Paramos, consertamos o defeito e, na hora que estávamos subindo no ônibus para retornar à viagem, 3 elementos nos surpreenderam, já disparando nos passageiros, inclusive em mim, e o motorista, na hora do fato, ele arrastou o ônibus. Eu consegui subir no ônibus e o outro colega, infelizmente, foi alvejado e veio para aqui, para a regional. Justamente o José Cícero, né? Isso mesmo. 57 anos. Isso mesmo. Ele foi alvejado na altura da clavícula. Pela informação, passa bem. Mas, infelizmente, a gente tem outra notícia pior, que quando nós chegamos no local onde o ônibus está, com todos os passageiros, esperando informações do senhor Cícero, lá foi informado que o senhor Cícero tinha falecido. Aí a proprietária da viagem, ela passou mal e teve um mal súbito e veio a falecer. Camila Brandão para o Bandeira 2. Sebastião Jerônimo da Silva Neto, um rapaz de 27 anos de idade, residente no Engenho Pai Santo, no Cabo de Santo Agostinho, sofreu um acidente de motocicleta e foi socorrido aqui no Hospital da Restauração. José Carneiro da Silva, 58 anos, residente na rua 3 de Maio, no bairro da Várzea. Ele sofreu um acidente de automobilístico e foi socorrido aqui no HR. O acidente aconteceu na Praça da Várzea e ele deu entrada aqui no HR. José Paulo de Oliveira, 56 anos de idade, residente na rua Padre Cícero, no bairro Capibaribe, em São Lourenço da Mata, sofreu um acidente, uma colisão entre 2 motos na BR-408 e foi socorrido aqui no Hospital da Restauração. Cleiton Monteiro da Silva, 22 anos de idade, residente na segunda travessa Nossa Senhora da Piedade, no bairro de Socorro, em Jaboatão dos Guararapes. Ele trafegava numa motocicleta pela Avenida General Manuel Rabelo, lá pertinho da UPA do Jaboatão dos Guararapes, quando foi atingido por um carro não identificado e bastante machucado. Ele foi socorrido aqui no Hospital da Restauração. Jadson Antônio da Silva, de 21 anos, residente na rua Governador Valadares, no Alto do Céu, em Igaraçu, sofreu um acidente de motocicleta em Cruz de Rebouças, ficou bastante machucado e foi socorrido na emergência aqui do HR. John Lennon Freitas de Aguiar, de 21 anos, residente na rua 13, bairro Caíque, em Vitória de Santo Antão, foi trazido aqui para Recife para o HR, muito machucado, vítima de um acidente de motocicleta. Fortunato da Silva Júnior, 31 anos, residente no sítio Vila Melancia, zona rural de Itacaimbó, no interior do estado, também foi trazido aqui para Recife para o HR, vítima de um acidente de motocicleta. Edivonaldo Júlio da Silva, de 27 anos de idade, residente na rua 2, no Alto Bom Jesus, em Serra Talhada,
foi vítima de um acidente de motocicleta, sendo trazido aqui para Recife para o HR. Jovem assassinado a tiros em Marcos Freire. Guilherme Alexander Almeida Queiroz, um jovem com 20 anos, residente na rua Nova Floresta, em Marcos Freire, no Jaboatão dos Guararapes. Ele e um adolescente de 16 anos, identificado como Eduardo, foram baleados numa praça pública localizada na rua São Domingos, em Marcos Freire, lá no Jaboatão dos Guararapes. Os suspeitos, Vitor e tal de Neto, que seriam viciados da localidade, estão sendo procurados. Guilherme e Eduardo foram levados para a unidade de pronto atendimento à UPA da Lagoa Encantada, onde o Guilherme não resistiu à gravidade dos ferimentos. O adolescente Eduardo foi removido aqui para o Hospital da Restauração e a polícia não tem nenhuma informação ainda sobre essa tentativa de duplo homicídio. E atenção! Desconhecidos matam 2 e ferem outro a bala na Muribeca do Jaboatão dos Guararapes. Vinícius de Andrade, o jovem com 19 anos, residente no Alto da Macaíba, no eixo de integração em Jaboatão dos Guararapes. Marcos Antônio Gomes Gonzaga, de 20 anos, residente na travessa da Avenida Contorno, na Muribeca, também em Jaboatão dos Guararapes. Severino Gomes da Silva, tio de Marco Antônio, foram alvejados por disparos de arma de fogo na rua Rio Madeira, no Alto da Macaíba, lá na Muribeca de Jaboatão dos Guararapes, por elementos desconhecidos. 2 homens desconhecidos. Vinícius de Andrade, ele foi baleado na cabeça, morreu na hora. Vinícius e Marcos Antônio, aliás, o Marcos Antônio, ele baleado na cabeça, morreu na hora. Vinícius e Severino ficaram feridos, foram levados para a unidade de pronto atendimento à UPA do Engenho Velho, mas o Vinícius também faleceu. Não resistiu aos ferimentos. O rapaz, o Severino Gomes da Silva, tio de Marco Antônio, permanece internado e a polícia vai investigar se a tentativa de triplo homicídio tem ligação com as drogas. O caso será investigado pela Divisão Sul de Homicídios. O repórter Bandeira 2, o Fato Policial Verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Porta M780 e FM 90.3.